Senhor, meu querido amigo e irmão que nos acompanha de perto e de longe. Seja muito bem-vindo a mais um FamaCast Rede Farol. Sou o pastor Matheus e você é o nosso convidado de honra. Como sempre, nós estamos aqui comentando a Betel Dominical e desta feita nós estamos aqui com a revista do segundo trimestre de 2026, comentada pelo nosso presidente executivo, Bispo Samuel Ferreira. E ela leva por título Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Nós já fomos profundamente enriquecidos com a lição de número 1, que falou a respeito do propósito e da dor. E lição de número 2 tem por título Preparando-se para o agir de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com essa lição. E antes de estar apresentando aqui nossos comentaristas, eu queria pedir para você já se inscrever nesse canal, ativar o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeo e conteúdo novo, comentar de onde você está nos ouvindo, nos assistindo, qual o seu nome, a gente quer saber, a gente quer te conhecer. Curte e compartilhe esse vídeo com todo mundo, nos grupos da igreja, para o seu pai, para a mãe, para todo mundo que você acredita que esse conteúdo vai poder estar edificando. Amém? Então, aqui apresentando agora os nossos comentaristas, né? Vamos começar com o Lucas, que é conhecido de todos vocês, nosso presbítero Lucas. Ele é coordenador na Rede Farol, conteudista, é quem faz e acontece aqui, além de ser um advogado e um teólogo em formação, né? Informação, isso daí. Dá o seu alô para a galera. Queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês, além de pastores referenciais para a minha vida, amigos que o Senhor nos permitiu fazer, né? Amém. E nossas famílias, né? Sempre um laço de muita amizade. E eu sei que essa lição, ela trata alguns pontos principais da nossa fé. Estar preparado sempre, né? Como dizia o nosso bispo, obreiro tem que andar preparado. Obreiro tem que andar preparado. Eu tenho certeza que vai ser muito rica essa lição. Amém. E também que tendo a grata satisfação de estar recebendo mais uma vez Pastor Kerley. Pastor Kerley, ele é contador, ele é teólogo, ele é pastor também, dirigente aqui no Ministério Fama, e é um amigo que nós temos muito querido, um homem que abençoou nossas vidas muito tempo aqui na sede, né, na liderança junto com a pastora Sara, liderança dos Kids, né? E hoje nos dá a grata satisfação de estar comentando essa lição também conosco. Deixa o seu alô aí para a galera. Paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando a partir das redes sociais. E é para mim um motivo de muita honra, pastor Matheus, nós estarmos aqui mais uma vez para poder colaborar, para poder contribuir com esse tema tão importante, né, que é essa revista de Neemias, e hoje, preparando-se para o agir de Deus. E aí eu já deixo uma pergunta para todo mundo. Você está pronto? Você está pronto para tudo que o Senhor tem para a sua vida? Já vai comentando aí, deixando seu comentário, sua pergunta, que nós teremos aqui um grande momento juntos aqui. E também com o presbítero Lucas, um grande amigo, um jovem que está em formação, como o pastor Matheus disse, mas já está bem quente no negócio. Tá dando É aula um prazer estar contigo aqui também, Lucas. Fantástico. Meus amados, então, para dar o pontapé inicial, fazer menção aqui do texto que o bispo ele coloca para a gente como texto de referência, que está lá em Neemias, capítulo 2, versículos de 1 até o 4. A parte A do versículo 4, né? Diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante do rei. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Então o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Fantástico. Amados, então, para
só para sintonizar aqui a turma, nós começamos a falar dessa história na semana passada, né? Sobre como chegou a notícia do Hanani, para Neemias e como ele se contristou e a resposta dele para Deus diante daquela notícia, né? E agora, seguindo aqui o fio da meada, como que se desenrola essa história aqui? Bem, partindo da semana passada, o que acontece? Neemias, ele tinha um trabalho muito sério. Ele era um copeiro do rei. O que isso significa? Significa que ele era um homem da alta confiança do rei, da alta importância para a saúde do rei. Uhum. E agora ele recebe essa notícia e, cheio do Espírito Santo, ele vem a se entristecer pela situação do seu povo, pela situação que estava acontecendo em Jerusalém. E aí nós bem já vimos na primeira lição que ele buscou ao Senhor naquele momento. Primeiro momento ele sentou, chorou, ele se entristeceu pela situação que se encontrava Jerusalém, a cidade do seu povo, a cidade dos seus pais. E ele passou a orar ao Senhor. Passou a orar, passou a jejuar. E agora ele chega nesse momento que ele chega na presença do rei e pela primeira vez o rei percebe a tristeza no coração dele. E aqui eu faço me lembrar que anos antes aconteceu uma coisa quase semelhante, quando existia a ordem da morte dos judeus e a rainha Esther se apresentou diante do rei sem ser convidada. As duas situações, elas se casam. Por quê? Porque é exatamente o assunto que nós vamos tratar hoje. O preparo para fazer alguma coisa para Deus. Isso é muito importante para você que está nos ouvindo. Nós temos que buscar estar preparados para fazer a vontade do Senhor, para fazer a obra do Senhor, para levar o amor para todos os perdidos. Nós temos que estar preparados. E da mesma maneira que Esther se preparou naquele momento, muitos anos antes, agora estava preparado também o nosso irmão Neemias. Mas tem uma frase aqui no texto que o pastor Mateus leu que é muito interessante. O rei deu, assim, uma descrição do que estava acontecendo com Neemias. Falou, você não está doente. Isso não é outra coisa senão tristeza de coração. E aí, olha a frase aqui que ficou registrada por Neemias. Então, temi muito em grande maneira. Quer dizer, ele usou uma frase que nós poderíamos até jogar para o superlativo absoluto do português. Eu temi muitíssimo, porque está em risco a minha vida agora. Era parafraseando aqui mais ou menos o que Neemias disse. Então, nós chegamos nesse momento de temor, mas ele estava pronto. E qual que foi a preparação? A preparação foi todo o tempo que ele passou junto do Senhor. E isso é o que nós já podemos abrir essa nossa aula de hoje. Lembre-se de Neemias, lembre-se de Esther. Todas as vezes que nós temos uma tarefa muito grande para fazer, nós temos que buscar a preparação diante do Senhor. Não tem lugar melhor para nós nos prepararmos, pastor Mateus, presbítero Lucas, do que na presença do Senhor. Fantástico, fantástico. Uma coisa que pega aqui é que muita gente fala que está esperando em Deus, só que nesse tempo de espera tá só assim mesmo, está só esperando, não está se preparando, né? Não está se entregando as disciplinas espirituais, né? Que a gente chama de disciplina espiritual, oração, jejum, leitura da palavra, meditação. Como discernir, então, se a pessoa está esperando em Deus de fato ou ela só está procrastinando decisões importantes? Acho que isso é muito evidente na vida de alguém que não se prepara. A primeira coisa que nós percebemos é que quando essa pessoa ela não se prepara, primeiro que a vida dela faz com que é tão vazia que as pessoas não querem estar perto. Quando eu falo pessoas, os fiéis, né? As pessoas que veem naquela pessoa uma determinada
Por exemplo, se eu estou vendo você aqui, eu vejo que você é uma pessoa preparada, uma pessoa espiritual. Naturalmente, é o Espírito Santo. Isso não é obra nossa. O Espírito Santo faz com que nós queremos nos aproximar dessa pessoa. E é interessante, Mateus, que assim, eu trago essa perspectiva do preparo em paralelo com a vida de Neemias em duas percepções, que é a primeira, espiritual. Eu acho que aquela pessoa que ela tem discernimento espiritual em buscar se preparar no jejum e na oração, a segunda, que é o planejamento estratégico, como eu vou fazer isso, como eu vou me dedicar, como eu vou planejar, quando eu chegar lá, o que eu vou fazer. Porque não é simples eu simplesmente falar, olha, eu estou vivendo em oração, estou fazendo leitura bíblica, e quando chegar lá, é isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa. Exato. Então, você não tem um planejamento. Então, eu observo esse preparo em Cristo de duas maneiras. E a primeira é a essencial, é a primordial, né, pastor? Que é essa espiritual. Se dedicar, ler a Bíblia, estudar. Tem muitos pastores, líderes, pessoas que estão aqui no campo de trabalho, na frente, e simplesmente não sentam e leem a Bíblia. Não praticam o hábito da oração, mas querem viver nessa estratégia. Então se torna, assim, particularmente, vocês que são pastores de igreja vão, né, reafirmar isso com muita mais ênfase. Mas, às vezes, se nós não tivermos essa cultura espiritual e queremos ter essa cultura estratégica sem acessar o espiritual, se torna um trabalho muito, como se posso dizer, que um trabalho assim muito distante do espiritual. Vira pragmatismo, vira empresa. Empresa. Eu não queria falar isso porque é muito forte, mas vira empresa. Mas é isso, né? Porque assim, a pessoa que ela busca em Cristo, as demais coisas são acrescentadas a ela. Estratégia, visão, que Neemias recebeu através da oração, do culto, do jejum. Ele recebeu isso, essa visão. Vamos lá, vamos reconstruir a cidade de Jerusalém. Então eu observo dessas duas maneiras, né? Eu concordo. Eu acho que tem que ter essas duas... Quando a gente fala de alguém que está na obra, vou usar aqui o contexto do pastor, né? É lógico que não é só, que é só um exemplo que nós estamos dando, né? Quando a gente fala da obra de Deus, ela é muito ampla. Sim. E Paulo vai falar que cada membro é isso, é membro. É membro do corpo, tem uma função dentro do corpo, né? Mas vou falar aqui da ótica do pastor. Pastor, esse preparo espiritual, nesse sentido, a dele é ainda muito maior, né? Ele precisa se dedicar ainda muito mais à oração, ao jejum, ao estudo, porque ele que está conduzindo no sentido de estar orientando, de estar trazendo ensino, né? De estar exortando com amor, sempre com a Bíblia aberta, né? Mas também eu acredito que é necessário desenvolver outras habilidades, outras competências, né? Por exemplo, o caso do pastor, ele tem uma responsabilidade que no nosso sistema de governo, ele tem uma responsabilidade financeira, por exemplo, da igreja. Pode ser que nós tenhamos pessoas extremamente espirituais, muito usadas por Deus, com amplo conhecimento, mas se ele não desempenhar também essa função de gestor, ele vai ter muita dificuldade no campo, né? Então, eu creio que uma não isenta a outra, né? Como você disse, né? Se eu focar só de um lado, a canoa vira para aquele lado, né? Aquele conceito do muito espiritual ou muito frio. Então, se você espiritualiza de forma só espiritualizar as coisas, às vezes você perde um pouco. Se não desenvolver outras competências, né? Aí eu vou colocar a pimenta. Pode. Porque nós temos que compreender o seguinte: quando eu falo de muito espiritual ou muito frio, eu tenho um termo no meio que Deus abomina, que é o morno. Então, na verdade, a gente só precisa reclassificar. A pessoa, ela tem que ser espiritual. Não tem jeito, não tem opção para o cristão não ser espiritual, até porque a vida cristã é espiritual. Exato. E ela reflete no mundo físico. Ela reflete na nossa vida. Agora, eu posso não ser
eu posso ser espiritual e não ser organizado na minha vida normal, na minha vida natural. E aí não é nem a questão de ser frio, porque quando eu sou frio, eu não sou. E quando eu sou morno, eu sou vomitado. Então, olha só, a minha vida cristã, a gente tem que partir desse princípio, desse primórdio, que ela tem que ser espiritual. Ou seja, o tripé que o pastor Mateus colocou, que é oração, leitura da Bíblia e jejum, isso é salário mínimo. Isso aí não está dizendo. Isso é o básico do básico. Se você não faz isso aqui, você não está fazendo nada. E se a gente bem lembrar, aquele servo que faz só o que manda, ele é o quê? Inútil. Então, é porque às vezes, nessa pregação moderna, e principalmente no âmbito neopentecostal. Nós não estamos aqui apontando o dedo nem nada, mas é uma característica neopentecostal de que a pregação ela tem um objetivo de te fazer feliz. Assim, me desculpe se isso ofende alguém que está nos acompanhando, mas a pregação, ela não tem a função de fazer você feliz. Você que está nos ouvindo agora, saiba disso. A pregação, ela tem o objetivo de te transformar e de te levar para o céu. Exato. Transformar a sua vida. Aquilo que é comum não cabe no reino de Deus. Não cabe. Então, eu vejo essa dupla necessidade que o presbítero Lucas colocou. Isso é necessário, sim. O pastor, que ele é totalmente espiritual, ele tem que ter a organização financeira da igreja. Ele tem que levar as coisas... A energia não pode cortar. Exato. Né? Você acredita que eu já vi isso? Assim, muitos anos atrás... Isso. E é exatamente o que eu estava querendo dizer, pastor. Que às vezes as pessoas, elas são, no sentido assim, muito extremo, tratam a espiritualidade como num sentido muito extremo, que elas falam o seguinte: eu vou orar e o dinheiro vai cair. Isso não acontece. É verdade. Se Deus quiser, Ele manda, mas não é assim que funciona o reino. Não, então, é nessa perspectiva que eu falo que as pessoas, às vezes, elas espiritualizam certas coisas que é para ser do trabalho. É ir lá nas casas e falar tem culto, vamos, evangelização, do boca a boca. E eu me lembrei de uma história que corrobora totalmente com isso aí. Tinha um certo homem que congregou junto com a gente muitos anos atrás, lá, uns quase 20 anos atrás. E ele perdia o emprego, eu não sei porquê, ele não firmava tanto emprego. E aí ele perdia o emprego e ficava em casa orando. Engraçado, sabe? E a esposa dele saía para a rua e arrumava um emprego para ele. E ele tinha coragem de falar que Deus tinha mandado emprego para ele. Sabe, aqueles caras muito antigos, assim, muito durão, assim. Então, ele ficava em casa orando e a mulher dele arrumava um emprego para ele. Ele falava que foi Deus que arrumou. Até que um dia o pastor nosso, na época, falou para ele, falou assim, não foi Deus que te mandou, não, foi a sua esposa que foi lá e pediu emprego para você. Então, veja bem, realmente... Olha, mais uma vez, eu quero deixar isso bem claro. A vida cristã é salário mínimo que nós falamos aqui. Oração, leitura bíblica diária. Você não precisa ler 3 capítulos, 10 capítulos, não, mas tem que ter um contato com a palavra de Deus diariamente. E algumas vezes você tem que jejuar. Não vou nem pôr por semana, mas algumas vezes por mês, para a gente não pôr peso na vida de ninguém. Né? Mas veja bem, isso é salário mínimo. Isso aí, qual que é o ponto? Isso tem que gerar em você a coragem para agir. Tem que gerar em você a sabedoria para fazer o planejamento. Isso tem que gerar em você, em mim, que nós possamos praticar a verdadeira vida cristã no dia a dia. Quantas pessoas são tão espirituais domingo à noite, levanta a mão, chora, mas segunda-feira está fazendo tudo errado. E aí? Fantástico. Fantástico. Não, a gente tem que entender de fato essas coisas. A gente falou que da organização financeira, mas, por exemplo, se você é uma pessoa que almeja um ministério, você precisa saber que para você trabalhar no ministério, você precisa aprender a lidar com equipes. Você precisa ser um líder, você precisa saber delegar. Gerir pessoas. Gerir pessoas. Quando a gente fala de gestão, não é só gestão financeira, gestão de
de recursos humanos, nesse sentido, né? De gerir pessoas. Você precisa saber mediar conflitos, né? Nada disso a gente se aparta da Bíblia, porque a Bíblia tem ferramentas para nos fazer entender todas essas coisas, né? Eu não gosto de fazer essa dissociação, senão às vezes a gente fala assim, não, eu preciso da Bíblia, mas eu preciso também desse guru aqui que me ensina a gestão financeira, eu preciso desse outro que me ensina a liderança. Não, a Bíblia te dá ferramentas para todas essas coisas. Mas é necessário também que a gente se prepare, né? Que a gente busque conhecimento, né? À luz das Escrituras, medindo tudo pelo crivo das Escrituras. Mas é importante. E uma coisa que me chama muita atenção no nosso texto é porque o texto lá no capítulo 1, no verso 1, fala que veio no mês de Quisleu. E no verso 1 do capítulo 2, fala no mês de Nissan. Às vezes a gente perde mais essa noção, assim, mas quanto tempo ficou mais ou menos ele se preparando nesse sentido? Sem resposta de oração, né? Aguardando a resposta da oração dele. Vocês já fizeram a conversão aí? Eu, particularmente, não sei, porque eu sei que é um mês judaico. A contagem é judaica, aproximadamente, né? 4 meses. Aproximadamente 4 meses. Veja, será que a gente teria paciência de ficar 4 meses batendo na tecla até esperar uma resposta de Deus? E veja bem, uma resposta para entrar na presença do rei que tinha o poder da vida e da morte dele, né? Uma resposta muito séria. Mas olha só, eu posso até trazer, pastor Mateus, para uma questão muito prática. Veja bem, quanto tempo a gente está orando para casar? Os nossos jovens. Verdade. Quanto tempo os jovens estão orando para poder decidir o seu caminho profissional? Quanto tempo? Quanto tempo nós estamos orando na decisão de adquirir um bem? Né? De fazer um negócio, de fazer uma viagem. E essa preparação, ela mostra que, por mais que nós sejamos espirituais, já que nós já trabalhamos na primeira lição, de que Neemias era um cara espiritual, cheio do Espírito Santo, sim, e ele ainda teve esse tempo de espera. Aí eu trago para a história Daniel, né? Lendo Jeremias, olha só, fazendo a tarefa de casa, ele estava lendo Jeremias. Compreendeu que o cativeiro deveria ter acabado. E aí, o que ele foi fazer? Se aplicou à oração. 21 dias depois, a resposta chegou. Isso por quê? Porque a resposta saiu no primeiro dia. Mas teve todo aquele impedimento no céu, que não é o foco aqui. Mas é só a questão de que a nossa prática de vida cristã, ela vai colaborar com todo esse processo de preparação que nós estamos fazendo. Isso era Daniel. Daniel, um profeta que ficou dentro de uma cova e o leão jejuou. Esse cara se aplicou na oração para poder receber uma resposta. Olha só. Né? E nós? E nós, né? A pergunta que fica é essa. Eu achei até interessante, eu só fazendo um parênteses, o senhor comentou sobre Daniel, eu tinha até anotado aqui, que fazendo a minha leitura devocional hoje, eu passei por 1 Reis, capítulo 6 até o 9. E tem um negócio ali que é muito interessante. No final do capítulo 8 de 1 Reis, conta a oração de dedicação de Salomão, de dedicação do templo a Deus, e ele pede para que Deus habite, né, naquele lugar, que ele atrele, e ele vai falar assim, quando? E aí ele faz uma oração lá que Daniel repete. Daniel repete a oração de Salomão, quando ele fala assim, quando esse povo pecasse e virar contra ti, e vier um outro povo estrangeiro e os levar para uma terra estranha, e estando lá na terra estranha, eles se converterem, se arrependerem, tal. Daniel meio que repete essa oração de Salomão. E aí no capítulo 9, começa assim, tendo Salomão terminado de fazer o templo, a casa do rei e as outras edificações, veio a resposta do Senhor a Salomão. Às vezes a gente fazendo uma leitura rápida, a gente perde um detalhe, que ele terminou o templo com 7 anos. Só que a casa do rei e as outras edificações, ele demorou 14 anos. Então, pode ser, seguindo essa linha, que Salomão tenha esperado 14 anos, desde a hora que ele orou até quando Deus trouxe uma resposta para ele.
Será que nós, hoje, será que a igreja, falando a igreja em termos gerais, hoje, tem perseverança para esperar 14 anos pela resposta do Senhor? Não tem. A uma oração? Não tem. Hoje a sociedade hoje é muito imediatista, né? Nós queremos, e isso vem muito, acho que da tecnologia, né? A tecnologia fez isso com a sociedade. Tornou tudo muito né? rápido, né? Os Fast gatilhos. Fast food, exatamente. E eu acho que tudo isso vai acelerando muito o consciente humano e tornando as pessoas muito aceleradas no seu modo de pensar. Eu não vou longe, não. A gente não tem mais paciência para ouvir um áudio Não tem. na velocidade normal. Ah, A verdade. gente joga no 2x. Isso é verdade. Não, a gente, conversando esses dias com a mídia, né, a gente se assustou, porque a taxa de retenção de algum conteúdo do Instagram é mínimo. 14 É coisa. segundos, 10 Não, é menos. Acho que é 2 segundos. Nossa. E isso tende a cair. Olha só, cair para 2 segundos é assim, absurdo, porque as pessoas estão consumindo sempre. E é interessante que você falou de Daniel, mas tem vários outros personagens na Bíblia, Paulo também, que nesse mesmo, né, bastante, algumas pessoas dizem que Paulo passou 5 anos, outros falam que passou 10, mas o tempo foi necessário para que Paulo se preparasse. Desde a aparição. Paulo ficou muito tempo no ostracismo. Exato. Até que Barnabé foi lá e Isso. resgatou ele. De 10 a 14 anos, até ele se preparar e ter essa musculatura espiritual para ele ser o grande apóstolo dos gentios. Então, assim, particularmente, o que você propôs é... Sabe o que? Pastor Mateus, deixa eu pegar um ganchinho aqui que chega coçou aqui, ó. Sabe qual que é a questão? Sim. A questão do tempo que as pessoas não percebem, a questão do tempo é para nos mudar. Maturidade. Porque o que acontece? Vamos fazer uma parábola prática e simples. Se um filho nosso, né, qualquer um de nós, chegar aqui com 5 anos e falar, papai, eu quero uma faca do Rambo de presente. Ou uma faca de churrasco, sei lá, qualquer coisa, uma faca, uma arma. Quem de nós daria? Ninguém. E muitas vezes as pessoas reclamam, às vezes você que está aí nos assistindo, você reclama que você está esperando uma coisa há tanto tempo para Deus, você pediu há tanto tempo, mas você está preparado para receber o que você pediu? Uma certa vez, atendendo em gabinete, uma senhora veio até falar comigo, uma empresária. Por causa da minha profissão e da minha condição pastoral, ela veio me pedir uma ajuda. E fomos conversando e ela começou a chorar em determinado momento. E falando assim, pastor, eu trabalho tanto. Eu luto tanto. Meu marido luta. E a minha vida é complicada. E ela começou a chorar e na hora, eu assim, meio que... Assim, por dentro eu entrei em pânico, né? Falei, o que eu vou fazer aqui agora? E eu comecei a clamar o Espírito Santo. Eu comecei a clamar o Espírito Santo na minha mente e as palavras dela foram até sumindo da minha mente e só fiquei eu e Deus. E aí ela parou de falar, e aí? E Deus me deu uma resposta para me dar para ela. Olha só. Eu falei assim, irmã, deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. A senhora está preparada para me ouvir? Ela falou, estou. Eu falei, eu posso falar o que Deus colocou no meu coração? A senhora não vai ficar com raiva de mim? Não. Então, eu vou falar. Ela pode falar, pastor. E aí eu disse para ela, se eu der R$1 milhão para a senhora agora, o que a senhora vai fazer? Ela parou de chorar na hora, quando eu fiz a proposta. E aí ela olhou assim e o olho dela brilhou. Aí antes dela responder, eu falei assim, eu vou responder o que a senhora vai fazer. A senhora vai pagar algumas continhas que a senhora tem aí, uns débitos aqui, uns débitos ali. A senhora vai comprar um SW4 e a senhora vai viajar para a praia. Foi isso ou não foi que passou no coração da senhora? Agora. Pastor Mateus, e ela começou a chorar de novo. Porque Deus revelou o que estava no coração dela. Porque Deus revela, Deus sabe o que está passando no seu e no meu coração nesse momento. Então, muitas vezes, a gente não tem a preparação, Lucas.
A gente não está pronto para receber o que a gente está pedindo. A gente está na mesma condição da criança que está pedindo uma faca. É verdade. E por isso o tempo da espera. Por isso, às vezes, a gente não consegue. Por isso, às vezes, as coisas não acontecem do jeito que a gente planeja. Lembra de Tiago, o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, falou assim, olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos deleites. Então, muitas vezes, a gente não entende o porquê da espera, mas a espera é para nos mudar, é para nos moldar, é para colocar você que está nos ouvindo aqui, e eu também, todos nós, no local que Jesus quer, no local que o Espírito Santo quer. Muitas vezes, o tempo da espera é para nós, não é para a situação. Fantástico, fantástico. O senhor estava falando, e até pegando aqui o gancho do que o Lucas falou do apóstolo Paulo, o pastor Hernandes, ele tem uma tese, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que, ele tem uma tese, e aí isso é conjectura. Provavelmente quando Paulo se converteu, talvez o coração dele tenha sido ensoberbecido, falado assim, não, eu sou a pessoa estratégica, eu sou a pessoa, eu tenho as habilidades humanas, eu tenho conhecimento teológico para ser o cara que vai impulsionar a igreja. Gamaliel. Exato, estudei aos pés de Gamaliel. Né? Eu tenho nacionalidade romana. Eu tenho conhecimento dos gregos. Jesus falou comigo. Eu tenho conhecimento dos judeus. Né? O próprio Cristo apareceu para mim. Eu sou a pessoa estratégica. E aí Deus vai e coloca ele no ostracismo. Por quê? Aí ele vem com a frase que eu gosto. Ele fala, antes de trabalhar através de você, Deus trabalha em você. E quando a tese do pastor Hernandes é que Deus estava quebrando o orgulho de Paulo nesse tempo, que ele ficou esquecido em Damasco, né, se eu não me engano. E quando Barnabé vem e resgata ele, a palavra de Deus lá em Atos vai dizer sempre Barnabé e Paulo. Paulo era o badeco de Barnabé. Até o momento que depois, lá na frente, vai dizer Paulo e Barnabé. Então, outro exemplo simples, o profeta Elias. O pastor Hernandes, ele fala, 3 anos e meio Deus preparou Elias no deserto para usá-lo um único dia no Carmelo. Então, casa com o que o pastor Carly diz. Na grande maioria das vezes, o tempo de espera é um tempo que Deus quer trabalhar em nós. Nós não estamos prontos, nós somos a criança pedindo a faca do ramo. Né? Então, nós precisamos ter consciência dessas coisas. Uma coisa que eu acho muito interessante também, pastor, é que ele fala, quando o rei pergunta, ele fala assim, orei a Deus. Será que ele se retirou, foi orar? Eu não acredito nisso. A impressão que dá é que ele, da mesma forma que o pastor Carly estava aconselhando a mulher, ele começou a meditar, orar em espírito. Isso. A ideia que o texto traz... Até porque você não sai da presença do rei sem autorização. E volta, né? Vou sair, não, calma aí, rei. Espera aí. Isso não existe. Né? Então, a ideia que dá é que ele levou o espírito em oração e pensou no coração dele. Orou, Senhor, me dá uma resposta. Dependendo da minha resposta, que eu vou morrer. Exato. Né? E tem um detalhe forte ainda para a gente aí. Às vezes, essa espera... E a pessoa fala assim, nossa, mas eu caio no mesmo problema. Você já viu gente falar isso? Já viu? Olha, eu passo a mesma dificuldade financeira toda vez. Eu começo a melhorar e aí, de repente, vai de novo. Ou então, eu estou engajando no emprego, aí eu perco o emprego. A gente que está no pastorado, a gente vê muito essas coisas. E aí, a pergunta é, meu irmão, quando você repete de ano, na escola. Por que você repete de ano na escola? Não estudou. Porque eu não tirei a nota suficiente, não é assim? Bom, a média é 7. Nem sei se é 7 mais, acho que é 5. Sei lá, a média é 5. Então você tirou 4,5. Você foi reprovado. Você foi insuficiente para ser aprovado para a próxima série. Mas vamos trazer aqui para as questões espirituais. Por que você está repetindo a mesma prova? É porque você foi reprovado. Não alcançou o padrão que Deus quer.
Então, o tempo da espera, aqui só casando aqui essa ideia do tempo, o tempo da espera é só para nós. Deus pode fazer tudo agora. Agora. Nesse exato momento, Deus pode consumar todas as coisas. Mas Ele está esperando o tempo dos gentios. A gente fica tanto pensando, né? Ah, meu Deus, volta, Jesus, volta. Ah, está tão difícil. Ele tem o tempo correto nas mãos. E o tempo correto de Deus nos coloca em missão. É em missão. Né? Às vezes a gente ora para Deus, né? Ô, Senhor, volta, mas espera aí. Para chegar à plenitude dos gentios, é necessário que a igreja vá pregar esses gentios. Né? Então, eu tenho, se eu quero que Jesus volte, eu preciso fazer meu trabalho como cristão. Né? Então, veja bem que essa questão do tempo ela é fantástica. Fantástico. Mas é difícil. Não estou afirmando para você que está em casa, que está nos assistindo aí, que é simples, que é fácil. Mas é o que acontece. O tempo é para nós. É verdade. Vocês estão falando isso. Justamente o que o Matheus pegou e o pastor também complementou. Eu não sei porquê, mas eu me recordei de Noé. Porque Noé, muito além de construir a arca, ele pregou durante todos esses anos. 100 anos. 100 anos. E aí eu fico perguntando assim, por que 100 anos? Porque se às vezes Deus quisesse que Noé construísse em 5 dias, construiria. Se quisesse construir em 1 mês, Deus mandava ajudantes, seja o que for, animais. Os carpinteiros Animais, colocar em pé e ajudar Noé. Mas levou 100 anos, né? Porque Noé estava construindo e também dando a oportunidade para aqueles que estavam ali escutarem da mensagem de Deus. Né? A graça sempre chega antes do juízo. Exato. A oportunidade da graça sempre chega antes do juízo. Né? Isso é fantástico. Fantástico. E outra coisa também que me pega muito nesse texto e nessa lição é a questão do medo que ele sentiu. Que muitas vezes a gente se prepara, mas quando chega a hora, a gente sente medo. Pode ser que a gente sinta medo. Né? E eu tenho conhecimento de causa para falar, porque eu estou pastoreando há pouco tempo, né? Tem pouco mais de 40 dias. E está muito nítida em mim ainda a sensação do medo, do peso da responsabilidade, né? Que está à frente do trabalho e tal. Como que a gente relaciona, então, essas coisas? Né? O medo na vida, como discernir que é a oportunidade de Deus, que é a porta que Deus está abrindo, e não é coisa da nossa cabeça. É porque a gente precisa ter sensibilidade espiritual para entender essas coisas também. Pastor Matheus, o senhor tocou num ponto bastante sensível. Por quê? Porque o medo, na verdade, ele é um expediente que Deus criou no ser humano para te proteger, para me proteger. É porque nós temos medo que a gente não pula de cima do prédio. É verdade. Você entendeu? É porque nós temos medo que a gente não enfrenta um leão. Né? Você não vai entrar na jaula de um leão. Todo mundo que entra, acontece o quê? Morre, certo? Então, o medo, ele tem uma função protetora na sua vida. Ele só é problema quando ele te paralisa. Fantástico. O medo, ele só vai ser problema quando ele te paralisa. Você se recorda de Davi? Davi não teve medo de Golias. Por quê? Porque ele teve uma experiência com Deus que ele matou um leão e um urso. Ele estava preparado. Ele foi pastor de ovelhas. Ele entendeu, ele aprendeu a pastorear e proteger as ovelhas para depois chegar na guerra e falar: esse cara está afrontando a Deus, não é ao exército. Então, se o medo te paralisa, ele está fazendo uma função que não é a função dele. Mas se ele te protege, ele está fazendo o que é a função dele. Fantástico. No caso do pastorado, eu já te dou uma dica. Você nunca vai ter a segurança que você quer. Sabe por quê? Porque é muito dinâmico. É muito dinâmico. Qual que é a segurança que o pastor tem? É estar
intimamente cheio do Espírito Santo, aí as respostas vão acontecer. Aham. Aí, a preparação que você vai ter em oração, em leitura bíblica, no seu devocional, onde você vai estar elevando a sua adoração a Deus, essa preparação vai trazer a intimidade do Espírito Santo do Senhor na sua vida e vai trazer as respostas que você precisa, porque é assim que traz as que eu preciso. Maravilha. E muitas vezes nós não vamos saber o que fazer. Muitas vezes. Mas o Espírito Santo sabe. E ele revela. E ele traz a solução. Isso eu te digo com tranquilidade e digo para você que está em casa. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Porque na intimidade com o Espírito Santo, a solução vai acontecer. Você está sendo perseguido lá no seu trabalho? Deixa eu te falar uma coisa. Ore por essa pessoa, porque o Espírito Santo vai reverter a situação a seu favor. Fantástico. Maravilhoso. Sobre o medo, assim, eu não tenho a bagagem do pastor Kelly para falar com essa propriedade com relação a igrejas, né? Uhum. Porque eu não pastoreio. Mas a partir das experiências que a gente vai passando a ter com Cristo, isso vai ficando evidente que aquelas palavras de Paulo sobre a graça que excede todo o entendimento, ela toma o lugar da fraqueza. Porque nós entregamos a nossa vida a Cristo e a partir dali nós temos o discernimento de que com medo, sentimento de incapacidade, com sentimento de fraqueza, Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, assim, particularmente esse texto é icônico na Bíblia, na nossa fé. Esse texto nos acompanha para todos os momentos. Fantástico. Mas verdadeiramente eu vejo que para o medo a graça é suficiente para se fazer presente e para substituir a fraqueza que há em nós com o poder de Cristo. Eu acho que particularmente isso é o que me faz ter um pouco de valência, ter um pouco de como Davi teve, né, e todos os heróis. Então, particularmente, a graça dele é suficiente para substituir esse medo. Maravilha. Pastor Kelly, considerações finais. Amém. Eu queria só citar uma coisa aqui. Na palavra de Deus, nós temos muitos exemplos de pessoas que foram usadas por Deus. E aí, a gente acha bonito, né? Nossa, José, o governador do Egito. Pois é, 16 anos ou mais, ele foi jogado numa cova pelos seus irmãos, vendido como escravo para os ismaelitas, levado para a casa de Potifar, humilhado por uma mulher, humilhado, porque ela tentou acabar com a reputação dele, foi parar numa masmorra, né? E da masmorra ele foi ao palácio. O tempo transformou o sonhador José no governador José. Por isso que nós trabalhamos a questão de que o tempo é para mim e para você. O tempo é para nós. Se o tempo está demorando, comece a analisar o que está faltando para mudar na sua vida. Isso é a chave. Porque quem acha que não precisa mudar, o tempo vai demorar mais ainda. Esther foi usada no palácio, 1 ano só de preparação. Depois, sabe-se lá corretamente quantos anos até aquele dia daquela luta. Mas ela convocou um jejum de toda a nação judaica para comparecer diante do rei. Paulo, de 10 a 14 anos, não podemos precisar, mas de 10 a 14 anos para Deus colocar no coração dele que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Para ele entender que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, ele fazia rapidão, tranquilamente. E assim nós poderíamos citar aqui vários exemplos. Então, você que está em casa, eu deixo essa meditação para você. O tempo está demorando, está doendo,
Dói mesmo. Mas deixa eu te falar, procura o erro em você, o erro não está em Deus. Fantástico. Deus não demora. Deus não tarda, igual tem uma música que fala aí. Deus não tarda. Ele sempre está na hora certa. E eu louvo a Deus por mais uma vez estar aqui, pastor Mateus, presbítero Lucas, todos vocês que estão nos acompanhando, eu agradeço o seu tempo e faço um último pedido. Compartilha, né, esse FamaCast aqui, esse podcast. Compartilha por quê? Porque nós queremos que mais pessoas sejam abençoadas por esse projeto maravilhoso. Não deixe de curtir e continue nos acompanhando no canal da igreja. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Mateus. Obrigado, presbítero Lucas. Amém. Bom, eu particularmente uso 2 exemplos, apenas 2 e bem rápido. Neemias, que é o que a gente está estudando, que particularmente Neemias tem algumas características que Neemias se preparou antes do sim. E eu uso um outro exemplo, Isaías, que Isaías é diferente de Neemias, que planejou por meses. Isaías respondeu uma visão direta do tempo, onde ao ouvir a pergunta divina, a quem enviarei? E ele não perguntou para onde o que deveria fazer. Ele apenas respondeu e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, um se preparou, o outro não se preparou, mas ambos disseram sim. Independente de se a gente está preparado ou não para responder, responda com sim. Porque mesmo que às vezes a gente não tenha bagagem, a profundidade que a gente gostaria, sempre é bom se preparar e isso é inevitável. Se você não estiver preparado, muitas oportunidades na vida espiritual, na vida financeira, em todas as etapas da sua vida, você vai perder uma oportunidade. E perder uma oportunidade de Deus, pode ter certeza que ela é muito mais pesada do que perder uma oportunidade no mundo financeiro, em qualquer outra oportunidade. Mas ambos disseram sim. E aquilo que eu poderia deixar como conselho é, diga sim. Porque Deus não procura, né, aqueles que estão preparados. Ele procura aqueles que respondem com sim. Aquele que está querendo, buscando. Tinha muita gente preparada no palácio. Mas Deus escolheu Davi, que estava no campo, e disse sim. Sim para Cristo. Sim para Deus. É isso. Amém. Meus queridos, e meu muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Meu muito obrigado, pastor Kerley, presbítero Lucas, que tanto contribuíram aqui para nosso estudo de hoje, dessa lição. Como já foi dito, eu quero reforçar, antes de ir embora, não esqueça de comentar lá nos comentários. A gente deixou de falar alguma coisa? Teve algum exemplo que você já viveu, que você quer compartilhar com a gente? Conta pra gente, vamos trocar informação, vamos compartilhar. E eu tenho certeza de que esse episódio, se você chegou até aqui, ele também edificou a sua fé, ele está trazendo recursos para a sua aula. Se você é professor, está preparando uma aula de EBD, eu tenho certeza que é bênção na sua vida. E se é bênção na sua vida, você não pode esquecer de compartilhar também com outros que também possam ser edificados, tá? Se inscreva. Todas as vezes que você faz isso, o YouTube entende que isso aqui é bacana, é legal e vai poder divulgar para mais outras pessoas. Nós ficamos por aqui, mas semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a gente volta com o comentário da nossa lição de número 3. Até lá, fique com Deus e que o Senhor possa te acompanhar, que a poderosa mão dele esteja sempre sobre você e que você aprenda a discernir o tempo de Deus, a ter fé e esperança para esperar e ter sabedoria para entender se você está tropeçando em algum ponto e assim poder aprender para poder passar na lição. Amém? Fique com Deus. Tchau, tchau.